Oi pessoal, nesta videoaula de hoje vamos ver algumas possíveis soluções para o problema de abertura e fechamento da cancela de um estacionamento. Então aqui nós temos 4 sensores, sendo um percebe a presença do carro, o segundo para perceber que o carro entrou totalmente na garagem, o terceiro S3 percebe que a cancela está fechada, e o S4 percebe que a cancela está aberta. Então esse sensor está aqui quando a cancela está fechada e esse sensor está lá em cima quando a cancela abre e aciona ele. Aí temos dois motores, um que vai abrir o portão e o segundo que vai fechar o portão. Estes sensores eles devem perceber quando a cancela está aberta para desligar o motor e quando a cancela está fechada para também desligar o motor e não deixar que a cancela estoure em ambos os lados, tanto no chão como lá em cima no teto. Observe que este programa foi uma proposta de um aluno para a solução. Ele utilizou memórias, 4 memórias, e aqui o motor Q1 e Q2. Um ele usou numa saída normal, o outro ele usou uma saída 7 reset. Vamos ver o funcionamento desse circuito. Então vou para rodar. Então, a primeira coisa que temos que perceber é que o portão inicia com a cancela fechada. Então nós temos que criar essa situação. Observe que com essa situação aqui, ó, não tem nenhum motor ligado, certo? Aí chegou um carro. Chegou um carro, ele percebeu a presença do carro, ligou o motor 1 que abre a cancela. Então se ele abre a cancela, ele vai desacionar o sensor 3 e chegando lá em cima ele aciona o sensor 4, que deve parar o motor. Então parou o motor, o outro motor também continua desligado, esperando o carro entrar. Aí o carro entrou, aí ele vai passar pelo segundo sensor, que deve perceber que ele entrou no estacionamento. Porém, ele deve perceber somente depois que ele passar totalmente pelo sensor, ou seja, quando ele desligar o sensor e não quando ele ligar. Então, percebo que quando ele acionou o sensor 2, ele ainda não mexeu nos motores, ok? E aí, a hora que ele passou totalmente, que desacionou, foi acionado o motor 2, que deve provocar o fechamento da cancela. Então, aí ele desaciona o sensor 4, chegando embaixo, ele percebe que está fechado, deve parar o motor e parou, e fica esperando a chegada do próximo carro. Fazer mais uma vez, aí chegou outro carro, ligou o motor, cancela abriu, desligou o motor. Aí o carro entrou, passou pelo segundo sensor, está passando, passou totalmente, acionou o motor, pode fechar o portão, fecha o portão. Então, observem que não existe o melhor programa, existe o programa que funciona. Neste caso, ele foi utilizado 4 memórias auxiliares, que são linhas de programa, virtuais, não tem custo algum, certo? E aqui nós temos 7 linhas no programa. Essa é uma das soluções. Aqui agora temos um outro programa, feito por um outro aluno, para o mesmo problema. Vamos ver aqui, ó. Nesse caso ele usou saída normal, com selo, usou um relé auxiliar, na verdade é uma saída, né? Auxiliar, chamou de relé, e aqui está o motor 2, então os dois motores e os sensores. Vamos pôr em modo de rodar, vamos trazer para cá. Situação inicial, a cancela está fechada, nenhum motor ligado. Aí chegou um carro, mandou ligar o motor 1, que deve abrir a cancela. Cancela abriu, chegou em cima,
desligou o motor, o portão permanece aberto. Aí o carro deve entrar. Quando ele passar pelo sensor 2, ao ligar, ele não deve ainda acionar o motor. E ao desligar, ele deve acionar o motor, dizendo que o carro já entrou e que pode ser fechado o portão. Então, neste caso, o portão é fechado e ao fechar, ele desliga o motor para a cancela não bater no chão. Observe que neste caso, ele utilizou uma descida de pulso. Aqui tem um detalhe, tá? Vamos dar uma olhada nesse programa. Aqui, ó, quando o I2 está acionado, então vamos por aqui na situação que ele chegou ao carro, aí ele acionou o motor, subiu, chegou em cima, o portão está aberto, o carro vai entrar. Quando o carro acionou o I2, na descida de pulso, ele vai mandar um pulso aqui nesta saída e ela deve selar. Aí nós vamos ver se ele faz isso, tá? Ó, fez, selou. E aí ele usou esta saída para ligar o motor. Tá, se ele acionou uma saída para ligar uma outra saída, essa saída não poderia ir aqui direto? A princípio, sim. Vamos ver. Se eu tirasse esse daqui e colocasse direto o Q2 aqui, e quando ele chegar embaixo desligar o motor, deveria funcionar. Mas vamos ver o que acontece. Então eu vou pegar aqui, vou substituir por um Q2 e vou fazer o selo aqui. E vou abrir essa linha aqui só para ela ficar desativada, né? Certo? Então pus direto o motor aqui. Vamos tentar simular de novo. Então aqui, situação inicial, chegou um carro, ligou o motor, cancela abriu, desligou o motor, cancela está aberta, o carro vai entrar, passa pelo segundo sensor. Agora, quando ele desacionar aqui, ele deveria acionar a saída, certo? Porém, ele não acionou e manteve o pulso. Por quê? Por que que nessa saída não funcionou e na outra, no Q3 funciona? Então aqui existem alguns problemas de incoerência do próprio software, tá? No caso, se ele usar direto aqui, observem que ele não está funcionando. Aí se eu colocar uma Q4, será que funciona? Vamos mudar aqui. Então, stop. Chamar aquele Q4. E vamos chamar aquele Q4. Vamos rodar de novo, ver se ele vai funcionar. Então aqui chegou um carro, ligou o motor, subiu, está aberto, o carro vai entrar, passou pelo segundo. A hora que vai desacionar aqui, ó, agora manteve o selo. Então, são alguns problemas que vocês vão ter que perceber se ele funciona ou não funciona. Se ele funciona, ele vai funcionar sempre. E aí você pode até utilizar. Se ele não funciona, você não poderia utilizar, tá? Neste caso, não é uma solução ideal, mas funcionaria. Como o aluno fez, funciona. Então, vou dar um stop. Vamos supor que eu colocasse uma memória auxiliar aqui. M1. Ok. E aqui chamar de M1. Vamos ver se funciona. Então, ó, chegou um carro, ligou o motor, abriu o portão. O portão está aberto, o carro vai entrar, passou pelo segundo sensor. A hora que desacionar aqui, é uma descida de pulso. Ó, já funcionou. Aí eu poderia usar o M1 aqui para acionar o motor. Normalmente relés, a gente utiliza memória, tá? Neste caso poderia ser usado então uma memória aqui fazendo o selo. E esta memória ligaria o motor. Então no caso aqui eu colocaria aqui como sendo a memória. Vamos ver agora ele rodando.
Então tem aqui, chegou um carro, ligou o motor, cancela abriu. Chegou em cima, parou o motor, o carro percebeu que a cancela está aberta, entrou, acionou o segundo sensor. Quando ele passou totalmente e desacionou, ligou a memória, que ligou o motor 2. Aí o motor 2 vai fechar a cancela, chegou embaixo, o sensor cortou o selo, desligou a memória, desligou o motor e fica esperando o próximo. Aqui temos uma terceira solução proposta por um outro aluno. Então vamos ver o funcionamento. Observem que, neste caso, ele usou o set reset para ambos os motores e os sensores diretamente acionando aqui, só esse sensor acionando na descida de pulso. Esse aqui seria a solução que acompanha as orientações da linha de programa. Ao chegar um carro, deve ligar o motor. Aí abriu o portão, desliga o motor. Abriu a cancela, né? O carro entrou, desacionou o segundo, na descida de pulso, liga o segundo motor para fechar. Aí o portão está fechando, acionou o sensor embaixo, desliga o motor. Essa aqui seria a resposta direta da linha de programa. Vamos ver se funciona. Então, chegou o carro, setou o motor, está ligado. Cancela abriu, desligou o motor. Aí o carro, com o portão aberto, vai entrar, desaciona o sensor de presença e passa pelo segundo sensor. Descida de pulso, ele dá um pulso e seta, ligando o segundo motor, manda fechar a cancela. Fechou a cancela, desliga o motor, fica esperando o próximo. Chegou novamente outro carro, liga o motor, abre a cancela. Chegou em cima, para o motor, o carro agora vai entrar. Ao passar pelo segundo sensor e desacionar, liga o motor e fecha a cancela, esperando a próxima. Agora vamos ver uma quarta solução proposta por um outro aluno. Então, inicialmente, ele utilizou aqui saída normal para o motor 1 e set reset para o motor 2. Tá? Então, quem liga e quem desliga, contato fechado é o que desliga, aqui somente na descida de pulso e aqui o sensor que reseta o motor 2. Vamos ver o funcionamento. Então, aqui ele inicia com a cancela fechada. Observem que, ao chegar um carro, ligou o motor, certo? A cancela vai abrir. Ao chegar em cima, ele deve abrir a linha, desligando o motor. Então, chegou em cima, desliga o motor, o portão está aberto. Aí o carro vai entrar, desaciona o sensor de presença, passa pelo segundo sensor. Ao desacionar esse segundo sensor, ele deve setar o motor 2. Então, setou o motor 2. Aí o portão vai fechar. Ao perceber que está fechado, ele manda resetar o portão 2, desligando o motor. E fica esperando o próximo. Então, observe que neste caso foram utilizadas 3 linhas de programa. Então, aqui, fazer novamente. Chegou um carro, liga o motor, cancela abre. Chegou em cima, está totalmente aberta, desligou o motor. Aí, o carro vai entrar, passa pelo segundo sensor. Ao passar totalmente, desacionando, liga o segundo motor e manda fechar o portão, ligando o motor. O portão está fechado, desliga o motor e fica esperando o próximo. Vimos então que há diferentes maneiras de achar soluções para os problemas. O importante é resolver o problema, não importa com quantas linhas de programa. E mais do que isso, saber utilizar as ferramentas de simulação aqui do Clique 02 para verificar se o funcionamento está correto. Ok? Espero vê-los numa próxima então.